O verdadeiro milagre é a vida. Você estar aqui hoje, me ouvindo, tendo todos os recursos necessários para você ter um celular, para você ter internet, para você ter um computador, para eu ter essa câmera para gravar para você, para eu ter essas luzes que estão iluminando o nosso vídeo, para eu estar aqui sentada e ter o conhecimento para te passar, isso sim é o milagre da vida. É você se sentir tão abençoado pela vida que você tem, é você olhar para tudo que te acontece como uma bênção, que isso vai te preenchendo e vai fazendo você se sentir uma pessoa muito maior do que aquilo que você acredita sobre si mesmo. Porque acredite, você é um ser divino e você está aqui para que a divindade que exista dentro de você faça com que a vida seja um milagre todos os dias. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre os sinais que transformam você ou transformam a sua vida numa vida abençoada. Será que você é uma pessoa abençoada? Talvez você pense que não. Talvez você pense que você nunca teve sorte, que as coisas não dão certo pra você, que você vive com uma frustração interna sempre, porque os seus resultados não são legais. Você talvez se sinta fracassado, você tem os medos e as inseguranças que invadem a sua mente a todo momento, e isso faz você não conseguir enxergar o milagre ou a bênção da vida. Mas hoje eu vou trazer para você aqui 5 ou 6 sinais que mostram verdadeiramente que você é sim, independente do que você acredite hoje, você é um ser abençoado. Então vamos juntos nessa para que eu possa te mostrar o caminho que realmente transforma a nossa realidade. E digo, esse caminho tem a ver com você se sentir uma pessoa abençoada, e eu vou te provar hoje que você sim é uma pessoa abençoada. O primeiro sinal que mostra que você é um abençoado é o nascimento, né? Bert Hellinger fala que o primeiro sucesso da nossa vida é o nosso nascimento. Ou seja, você ter conseguido nascer e estar aqui a serviço da vida é um milagre, é uma bênção. E muitas vezes a gente esquece de olhar para a nossa vida e até mesmo para aquilo que fez com que a gente estivesse aqui hoje como uma bênção. A gente fica inseguro ou fica em dúvida sobre o nosso propósito, quem a gente é, o que viemos fazer nesse mundo, quem eu sou de verdade. E esses questionamentos, essas crises de identidade muitas vezes fazem com que a gente tenha que fazer muito esforço para ter resultado, e talvez resultados muito menores do que aquilo que a gente gostaria de ter, né? E aí a gente não consegue mais enxergar a vida como um milagre. E no Veda, que é um conjunto de textos sagrados, é como se fosse o texto, né, a Bíblia dos indianos, e onde tem toda a filosofia e todas as crenças que eles têm sobre a religiosidade deles, sobre a espiritualidade deles lá, né? E no Veda, eles dizem que o milagre da vida tá em você cumprir a lei do mínimo esforço. O que é cumprir a lei do mínimo esforço? É você fazer menos e realizar mais. Então, o primeiro sinal que começa a mostrar pra gente que a gente é um abençoado é a gente olhar pra vida como uma bênção. Porque se você amaldiçoa a sua vida e todos os acontecimentos da sua vida todos os dias, a todo momento, você não consegue perceber o milagre que existe dentro de você. Porque sim, você é capaz de tudo que você quiser nessa vida. Só que você precisa unir corpo, mente e espírito num mesmo propósito. E é aí, nessa falta de alinhamento, que muitas vezes a gente não consegue enxergar a vida como uma bênção. E é por isso que a gente precisa falar do próximo, do próximo sinal, que é você saber a força que existe dentro da sua mente, o poder que existe dentro da sua mente. Na verdade, conscientemente você sabe, porque a lei da atração nos ensina, né, que a gente precisa pedir, acreditar e receber. E conscientemente, racionalmente, todos nós sabemos que a gente tem que pedir, que a gente tem que mentalizar, mas daí o acreditar é mais ou menos e o receber é mais ou menos. E é aí que a gente precisa alinhar o poder que existe dentro de nós com aquilo que realmente somos em essência. E ontem na minha meditação de manhã eu tive um momento muito especial comigo mesma, porque eu sempre finalizo a minha meditação ouvindo um mantra, que é o Mula Mantra, onde no Mula Mantra o objetivo da repetição das palavras sagradas do Mula Mantra é você se conectar com a sua divindade. Então eu sempre termino eu já tenho a sequência dos mantras que eu escuto e das músicas que eu escuto na minha playlist, onde as últimas músicas ali eu já tenho configurada, organizada para fazer todo o processo de meditação que eu faço. Inclusive, deixa eu te avisar que no dia 18 de fevereiro eu vou fazer uma super aula para falar com você como é possível você também criar uma mente milionária. Isso mesmo. Eu saí da casa velha de madeira que eu vou te mostrar nessa aula para hoje
ter negócios milionários e uma vida milionária. Eu quero te ensinar todo o processo e todo o caminho que eu fiz para construir a mentalidade de sucesso e de prosperidade que eu construí. Então já se programa aí, dia 18 de fevereiro, às 20 horas, eu quero te encontrar ao vivo pra gente falar mais sobre isso. E nesse dia eu vou fazer com você a meditação que eu tô fazendo todos os dias e que tá mudando completamente a minha sintonia, a minha energia, a minha realidade. Combinado? Bem, e no momento em que eu tava ouvindo o mantra, que eu ouço o Mula Mantra, eu me desconecto, né? Ah, se você quer saber o significado do Mula Mantra, eu não sei especificamente, tá, gente? Porque eu não me prendo muito a significados, as coisas, eu dou uma olhada, mas eu prefiro sentir do que buscar racionalmente a informação dessas coisas, tá? Quer saber? Procura aí no Google Mula Mantra, M-O-O-L-A, mantra, que você vai encontrar aí o significado do Mula Mantra, tá? Eu tava ouvindo o mantra e eu procuro me desconectar, eu procuro não pensar em nada, eu procuro ficar só repetindo as palavras, ouvindo essas palavras sagradas, internalizando elas. Pra quê? Pra que eu entre em contato com a minha alma, pra que eu entre em contato com a minha divindade. E eu comecei num processo de amor próprio, de auto-amor, né, de auto-perdão, de aceitação de quem eu sou de uma forma tão profunda. Ontem que eu terminei a minha meditação emocionada, chorando mesmo, sabe? De tanto amor que eu senti, de tão abençoada que eu me senti naquele momento. Isso é a maior riqueza e a maior prosperidade que a vida pode te dar. Porque o dinheiro, ele vai ser uma consequência. A riqueza financeira e material vai ser uma consequência do seu estado de espírito. Então, se você sentir que você é um abençoado e você mergulhar para dentro de você se sentindo um ser abençoado, por quê? Porque você ganhou, você recebeu o maior de todos os presentes, que é a vida, como a gente falou no primeiro sinal, e entender esse poder que existe dentro de você, essa conexão que existe dentro de você e que a partir disso eu posso mentalizar para criar tudo o que eu quiser. É num estado de auto-perdão, de auto-amor e de conexão suprema com a sua alma que você consegue alcançar estados incríveis de conexão com o seu espírito, que faz a conexão direta com a substância amorfa, com a matriz divina, com Deus, com a essência espiritual, com o seu eu divino, com o seu eu superior, não importa o nome. Existem milhares de nomes diferentes para falar da mesma coisa. Existe uma substância pela qual todas as coisas são feitas. Essa substância penetra, permeia e preenche todos os espaços vazios no universo. E é nessa substância que vocês precisam imprimir, você precisa imprimir esse novo eu, essa nova realidade que você quer construir. E esse poder, ele é inerente a todas as criaturas desse mundo. Você não precisa ter mais ou menos dinheiro, você não precisa ser a pessoa X ou Y. Todas as pessoas têm o direito de imprimir na substância amorfa e criar uma nova realidade. Você só precisa usar esse poder. Só isso, porque esse potencial tá aí dentro. Então, o segundo sinal que indica que você é um abençoado é acreditar nesse poder que existe aí, onde você desperta através da imaginação, através da criação mental dessa realidade. Acredite nisso, você é tudo isso. Viva isso internamente para você conseguir construir a riqueza que você quer. Combinado? O terceiro sinal é saber que você não tem que esperar um salvador. Você é o seu próprio salvador. E eu gosto de falar seguidamente disso nesses vídeos, porque eu gosto de falar sobre o Salvador seguidamente nos vídeos, porque por muito tempo eu fui essa pessoa que ficava esperando um Salvador surgir, uma pessoa incrível me mostrar um caminho, aquele curso, aquele livro. A gente está sempre em busca de algo externo para que esse algo externo nos mostre a nova direção ou uma direção rumo à nossa vida. Eu vejo muito assim, tem pessoas que comentam muito nas minhas redes sociais que elas querem descobrir o propósito, a missão delas, elas querem saber se elas nasceram para ser terapeutas, elas querem saber se elas nasceram para fazer X ou Y ou Z coisa, só que elas não percebem que não tá fora isso. Não tá na Kátia dizer qual é a melhor profissão para sua vida. Não tá naquele livro você descobrir qual é a missão da sua vida. Isso tá dentro de você. Então, para você desvendar ou descobrir o potencial que existe dentro de você, você precisa se ouvir. Você precisa parar para ouvir quem você é. Porque se você tá sempre buscando lá fora o que você nunca internaliza e busca aqui dentro, como que você vai entender qual é o seu potencial? Para que ou para o que você nasceu nessa vida? Você precisa ouvir você. Não é só a Kátia Bazan, não é só o Bruno de Menezes, não é só a Patrícia Cândido, não é só essa galera que fala disso. Eles te apontam sinais, eles te dão dicas, eles te orientam, né? A gente tá aqui para te orientar, para te apontar algum caminho, te dar alguma informação. Mas você tem que pegar tudo isso e trazer para dentro do seu eu. Entenda a mecânica do universo, entenda como as coisas funcionam. Entenda as leis do universo, porque as leis elas não mudam porque você quer. As leis são sempre as leis. Você tem que se adequar a elas. Entenda as leis. E uma das leis que eu preciso que você entenda nesse vídeo, que torna você um ser abençoado, é que existe recurso de sobra para todo mundo nesse universo todo.
todo que a gente vive. Acredite na abundância, acredite na riqueza de tudo que existe ao seu redor, porque o contrário disso é ir contra a lei. Existe uma lei, a lei do recurso, que diz que existe recurso em abundância para todos os seres viventes desse planeta. Só que nós fomos educados e programados para acreditar que não existe abundância, só existe escassez, e você precisa reprogramar sua mente para acreditar sim que existe abundância. Não brigue com a lei. A lei diz que existe abundância. Para de dizer que não existe. Porque se você continua insistindo que não existe, que é escasso, que não tem para todo mundo, você vai contra a lei. O que isso faz com a sua vida? Acontece com você? Você começa a atrair tudo que você não quer, porque você está agindo contra a maré. Você vai ter que fazer muito esforço para alcançar algum resultado, porque você está indo remando contra a maré, indo contra a lei. Então trabalhe a favor da lei. Vibre a favor da lei. Entre no fluxo da lei, da abundância, do recurso. Se sinta um ser abundante. Esse também é um sinal que te mostra que você é um ser abençoado. A abundância está em você, não está fora, está dentro. Olha só, você hoje não tem um corpo que funciona, você hoje não tem uns olhos para me enxergar, talvez algumas pessoas que estão aqui não consigam me enxergar. E talvez você é um ser abençoado que consegue me enxergar. Entende? Então a abundância ela tem que ser vista em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que você faz, e se hoje você tem uma limitação física, onde você tem abundância? Em algum ponto na sua vida, no seu corpo físico, nas suas atitudes, ao seu redor existe abundância. Acredite nisso porque isso faz parte do processo. Isso faz parte da lei do universo, a lei do recurso, tá? O próximo sinal que mostra que você é um ser abençoado é o poder que você tem de criar através da imaginação tudo, absolutamente tudo que você quer, inclusive o que você não quer. Esse final de semana, meu marido foi surpreendido com um comentário negativo, né? De uma situação meio mal entendida que aconteceu lá no negócio dele, no mercado dele, e a pessoa postou algo na rede social e aí fomentou assim alguns comentários negativos de pessoas que não são nossos clientes, não conhecem a realidade do mercado, são amigos dessa pessoa provavelmente, e foi uma situação muito desagradável, muito confortável, mas daí meu marido conseguiu conversar com ele em box, né? Ficaram inclusive de conversar presencialmente e tal, e resolver a situação, resolver o mal entendido. Só que aí a gente começou a debater sobre o porquê, né? Porque foi uma injustiça. Né? Na verdade, a gente tem câmera, a gente tem prova e a gente viu que o comentário que ele postou na rede social foi injusto. O que ele tá relatando não foi o que aconteceu, não é o que a câmera tá mostrando, né? Só que muitas pessoas que não conhecem o mercado, não conhecem o nosso negócio, não conhecem a gente, começaram a postar comentários ruins defendendo a tese do cara sem nem mesmo conhecer a realidade. E aí a gente começou a debater, né? Puxa, como é injusto isso de a pessoa vir, ter uma situação, ter um mal entendido, ela posta qualquer coisa na rede social do jeito dela, na versão dela e todo mundo apoia sem saber o significado ou mesmo a situação como um todo, né? E eu falei pra ele, olha, se tu acredita que o que tá acontecendo é uma injustiça, é porque tu continua tendo algum padrão de injustiça dentro de ti. Porque a injustiça não acontece por acaso, acontece porque você acredita que ela existe. No meu mundo, eu não enxergo mais injustiça. No meu mundo, eu não enxergo mais assalto, eu não enxergo mais problemas de crimes e coisas do tipo. Porque eu já escolhi há anos não assistir mais noticiário. Se eu vejo qualquer coisa relacionada a isso, eu tiro da minha timeline, eu deleto. Eu não participo de grupos que ficam falando sobre assaltos. Mas, Kátia, tu não tem que se proteger, isso não é pela nossa segurança. Não, isso é pra você ficar mais inseguro e medroso ainda. Você quer ter segurança? Você quer se sentir protegido? Comece a não vibrar mais na injustiça. Comece a não olhar mais situações que falam sobre isso. Quanto mais você olha, mais você alimenta isso. Mais você faz o problema crescer. Mais o assalto, a injustiça, todas essas dores relacionadas a crimes, a assaltos, a assassinatos, crescem. Por quê? Porque o nosso olhar tá nisso. Sai desse olhar, você cria uma nova realidade. Então, o poder da imaginação tá em tudo. Você precisa aprender a usar o poder da lei da imaginação, né? Que é uma lei também que diz que quando você imagina, as leis governam a nossa vida. A imaginação também governa o que a gente vai atrair para nossa vida. Então, tudo que você cria na sua mente, baseado nas informações que você tem acesso, faz com que isso se torne uma realidade para você, certo? O que eu faço? Eu tomo precauções para me manter segura, mas o meu olhar não tá mais na dificuldade em si. Eu não quero saber da informação. Eu não quero saber da informação. Quanto mais eu sei da informação, mais eu torno isso uma verdade, uma realidade para mim, tá? O próximo sinal é você entender que todos nós temos a lei do livre-arbítrio, que é uma bênção. Sabe por quê? Porque você escolhe. Você escolhe se você quer construir um destino de sucesso, você escolhe se você quer construir um destino de fracasso, você escolhe se você quer continuar na dor e vítima da situação ou se você quer ter a coragem e a confiança de enfrentar qualquer coisa que vier e mudar o seu destino. Você escolhe, está na sua
sua mão esse poder. Então eu digo pra você, ao sair desse vídeo hoje, você tem uma escolha pra fazer. Qual é a escolha que você vai determinar pra sua vida hoje? De ser uma pessoa abundante, de ser uma pessoa abençoada em todos os aspectos. E olha, eu vou te dizer, tudo que acontece na minha vida, eu fico dizendo que é uma bênção. Tudo, gente, tudo. Esses dias eu tava com os meus 2 cachorros doentes numa semana, eu só pensava, isso é uma bênção em algum nível. Em algum nível isso é uma bênção. Eu tenho que aprender algo com isso. E eles também. E a situação se resolveu muito rapidamente. Nós estávamos esses dias, infelizmente, num velório de um parente nosso, e eu tava no velório, no meio de tanta gente chorando, pensando, isso é uma bênção pra mim em algum nível. Não é uma desgraça, não é uma maldição, é uma bênção. Se eu tô aqui, eu tenho algo a aprender com isso. Imediatamente caiu a ficha de uma situação que eu precisava, que eu precisei resolver na minha família também, que era um resgate que se resolveu, e eu agradeci tanto por ter resgatado isso e não ter que fazer isso no leito de morte da pessoa, sabe? Então tudo na nossa vida é uma bênção, todos os acontecimentos que Deus traz pra você é uma bênção, acredite nisso. Para de acreditar que tudo é uma desgraça, que o mundo é ruim, que o mundo é cruel, isso não é verdade. Inventaram isso pra você, isso não é verdade. Saia disso hoje, saia disso agora, tá? Aproveite, pegue a lei do livre-arbítrio pra construir a realidade e o destino que você quer, e para de deixar os outros construírem seu destino. Para de deixar a mídia, os remédios, as religiões, o mundo dizer como você tem que ser. Você escolhe, você não tem um destino pré-moldado, você tem o seu destino. Crie a sua realidade. Se até hoje o seu destino foi assim, você pode construir um novo destino a partir de agora. Liberte-se de tudo o que aconteceu antes, aprenda o que precisa aprender e siga em frente. Como diz o padre lá no velório, segura na mão de Deus e vai. É isso mesmo. Segura na mão de Deus e vai. É isso que você precisa fazer. Pega a lei do livre-arbítrio e siga em frente. Tome as melhores decisões, tome as melhores atitudes e faça acontecer, tá? E o último sinal que mostra que você é um abençoado, que eu deixei por último de propósito mesmo, e a gente vai trabalhar bastante sobre isso na aula do dia 18, já marca aí na sua agenda, tá? Não esquece, dia 18 às 20 horas você tem um encontro comigo, e essa aula, prepare. Tenho certeza que você não vai sair a mesma pessoa se você ficar comigo até o final. Provavelmente não vai ter reprise, então se programe pra estar ao vivo comigo, tá? Ah, se você tem compromisso, se você tem família, se você tá de férias, não me interessa. Dá um jeito. Prosperidade e riqueza é um tratado, como diz Bruno Gimenez. Se você não tem o comprometimento de ficar 1 hora e meia, 2 horas comigo numa aula, você não tá comprometido em mudar a sua vida. Me desculpa, tá? Você vai ter sempre uma desculpa pra dizer que não dá, não tem tempo, que tem isso, que tem aquilo. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa, certo? Então não fica mandando recado pra nós dizendo que eu tenho que deixar a reprise no ar, ou que não sei o quê, porque quem decide isso sou eu. Você tem que tomar uma decisão agora. Já que estamos falando de decisão, a lei do livre-arbítrio, né? Você quer ou não quer mudar de vida? Você quer ou não quer aprofundar esse conteúdo dos vídeos que você está assistindo aqui? Então vem comigo pra aula que vai ser incrível esse nosso encontro, tá? Sem contar a meditação do final, que vai ser o melhor de tudo. Bem, o último sinal pra gente encerrar o vídeo é você perceber que ao seu redor existem pessoas ricas, milionárias, abundantes, e você mergulhar na prosperidade das pessoas, entendendo que tudo que o outro alcançou é uma bênção, pra mostrar pra você que tudo é possível. Então olhe pra riqueza das pessoas, pra abundância das pessoas, pra prosperidade das pessoas, pro sucesso das pessoas como uma bênção. Pare de amaldiçoar o sucesso do outro. Pare de achar ruim o que o outro tem porque você não tem. E muitas vezes não é por inveja, é por falta de autoestima que você se sente mal quando o outro vai bem e você não vai. Eu nunca fui uma pessoa invejosa, mas eu já fui uma pessoa que destruía minha autoestima quando eu via os outros se dando bem. Só que isso é uma inveja disfarçada, que você acha que não é inveja, mas é. Você quer ter o que o outro não tem, mas você não consegue. E isso é muito triste, empobrece a sua alma. Isso é pobreza de espírito. Você tem que ter riqueza, prosperidade na sua mente, na maneira que você enxerga a vida. Então, sinta-se uma pessoa abençoada a todo momento. Olhe para tudo como uma bênção, inclusive para isso. Hoje eu olho para a riqueza das pessoas e eu agradeço por isso. Eu abençoo a riqueza do outro, porque o que o outro conseguiu me mostra que eu também sou capaz de conseguir. Nós já falamos muito disso em outros vídeos. Então, pega essas dicas e vamos fazer acontecer. Você pode mais, você merece mais. Um beijo e até a próxima.